Você já se perguntou como diferentes tradições espirituais abordam a sexualidade? Neste vídeo, vamos desbravar os caminhos diversificados das religiões ao tratar desse tema tão complexo e fascinante. Prepare-se para ganhar uma compreensão mais profunda e ampla sobre as distintas formas com que a espiritualidade lida com a sexualidade, promovendo respeito e aceitação pela diversidade espiritual e cultural. Ao explorar essa interseção, desmistificamos percepções comuns, promovendo uma visão inclusiva e abrangente. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas e reflexões sobre um assunto que conecta o íntimo e o sagrado. Seja você uma pessoa interessada em espiritualidade, diversidade religiosa ou estudos culturais, encontrará aqui insights valiosos para enxergar a rica tapeçaria das práticas e crenças espirituais em relação à sexualidade com mais empatia e compreensão. Se este tema te desperta curiosidade, não perca este conteúdo revelador. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais explorações como esta. A relação entre religião, espiritualidade e sexualidade é um tema que transcende gerações, culturas e geografias. Ao longo da história, as tradições religiosas não apenas moldaram, mas também foram moldadas por percepções e normas sexuais. No cerne dessa interação está a complexidade das crenças espirituais e a maneira como elas se entrelaçam com a identidade humana. A sexualidade, com sua capacidade de conexão e expressão, tem assumido significados profundamente variados dentro de diferentes tradições religiosas. Neste vídeo, desbravamos este vasto panorama para lançar luz sobre os múltiplos caminhos que as religiões percorrem ao lidar com esse aspecto fundamental da experiência humana. Nosso objetivo é desmistificar e compreender as diversas maneiras como as tradições espirituais abordam a sexualidade, abrindo portas para o respeito e a aceitação de formas de espiritualidade e cultura diferentes da nossa. Ao traçar um paralelo entre a prática religiosa e a expressão sexual, permitimos que novas perspectivas sejam formadas, facilitando um entendimento mais profundo e uma maior empatia entre as diversas comunidades espirituais. Compreender os contextos históricos que moldaram essas abordagens é fundamental para apreciar a complexidade e a riqueza de cada tradição. Este vídeo convida você a uma viagem de exploração e compreensão, onde vamos transcender as interpretações superficiais e descobrir a verdadeira essência das relações entre religião e sexualidade. Explorar as diversas abordagens espirituais em relação à sexualidade revela uma tapeçaria rica e variada de crenças e práticas. Em várias tradições, a maneira como a sexualidade é percebida e integrada às práticas espirituais varia amplamente, refletindo uma mescla única de valores culturais, históricos e religiosos. Por exemplo, no cristianismo, o celibato é amplamente valorizado, especialmente em certos ramos como o catolicismo, onde é visto como uma expressão de devoção e uma forma de se aproximar do divino. A abstinência sexual é frequentemente promovida como um caminho para a santidade, destacando a pureza e o autocontrole como virtudes espirituais centrais. Em paralelo, algumas seitas cristãs mais modernas promovem uma visão aberta da sexualidade, integrando o amor e a união física como expressões de ligação espiritual. Outro exemplo notável é o hinduísmo com sua tradição tântrica, que considera a sexualidade uma parte integral do desenvolvimento espiritual. No Tantra, a união sexual é percebida não apenas como uma expressão física, mas como um rito espiritual que pode atingir estados elevados de consciência e unidade com o universo. A prática do Tantra subverte a dicotomia usual entre o mundano e o sagrado, celebrando a sexualidade como uma força vital e catalisadora de crescimento espiritual. No taoísmo, a filosofia se concentra na harmonia entre os opostos, simbolizados pelo yin e yang, com a sexualidade desempenhando um papel essencial na manutenção deste equilíbrio. A prática taoísta envolve a circulação de energia vital, qi, utilizando a sexualidade de maneira que promova a saúde física e espiritual. Essas práticas alinham-se com a filosofia geral do taoísmo de buscar a harmonia entre o corpo e o espírito, revelando uma conexão intrínseca entre a sexualidade e a espiritualidade. Esses exemplos destacam as múltiplas interpretações e práticas existentes, cada uma refletindo a complexa interação entre história cultural, valores religiosos e evolução espiritual.
Ao entender essas abordagens, podemos apreciar a diversidade dentro e entre as tradições religiosas, promovendo um diálogo de respeito e compreensão que transcende as crenças individuais. A abordagem de temas relacionados à religião e à sexualidade com respeito e compreensão é crucial em um mundo cada vez mais interconectado. A diversidade de perspectivas e práticas em torno desses temas ressoa profundamente com os contextos culturais e experiências pessoais de cada indivíduo. Ao cultivar uma atitude de empatia, o diálogo entre diferentes grupos religiosos e espirituais pode florescer, abrindo caminho para uma melhor coexistência. Reconhecer e respeitar essas diferenças é um passo significativo para promover a aceitação da diversidade espiritual e cultural. Mover-se além de visões limitadas e estereotipadas permite uma exploração mais profunda das crenças, revelando nuances antes desconhecidas. Essa abordagem não apenas promove um ambiente de respeito, mas também incentiva um entendimento mais inclusivo e rico sobre como as pessoas vivenciam e expressam sua espiritualidade através da sexualidade. Quando selecionamos ouvir e aprender com tradições diferentes das nossas, criamos uma ponte que aproxima corações e mentes. Essa compreensão melhora não somente as relações interpessoais, mas também fortalece a resiliência comunitária ao reconhecer a riqueza que a diversidade traz. Em contraste com percepções simplistas, abordagens respeitosas e informadas nos ajudam a transcender preconceitos, facilitando um ambiente onde a sexualidade e a espiritualidade podem ser discutidas de forma aberta, franca e edificante. Assim, ao promover a discussão respeitosa e consideração mútua, todos podemos contribuir para um diálogo mais harmonioso e enriquecedor, que reflete a verdadeira complexidade e beleza da intersecção entre religião, cultura e experiências de vida. Este esforço não apenas fomenta uma aceitação real das diferenças, mas também encoraja o crescimento coletivo através do reconhecimento e valorização das distinções entre nós. Nosso próximo passo é a análise dos muitos equívocos e estereótipos que permeiam a relação entre religião e sexualidade. Essas percepções incompletas frequentemente são resultado de generalizações ou simplificações excessivas que não capturam a verdadeira essência e diversidade das práticas religiosas. Um dos equívocos mais comuns envolve a ideia de que todas as religiões promovem uma visão conservadora ou restritiva da sexualidade. Embora certas tradições considerem a abstinência e práticas similares como caminhos valiosos para conectar-se com o divino, outras acreditam que a sexualidade é uma expressão natural e sagrada a ser celebrada. Essas diversas perspectivas mostram claramente que não há uma abordagem única ou homogênea dentro das comunidades religiosas. Além disso, os estereótipos muitas vezes ignoram as complexidades internas presentes em cada tradição. No islamismo, por exemplo, o Alcorão oferece orientações sobre a vida familiar e sexual que promovem um equilíbrio entre devoção e prazer. O Islã reconhece a satisfação sexual e o casamento como aspectos importantes da vida, desacreditando a noção de que a religião proíbe a exploração da sexualidade. Outro estigma comum é a percepção de que práticas tântricas ou taoístas são exclusivamente sobre indulgência sexual, quando na verdade, elas frequentemente incluem disciplinas espirituais rigorosas que visam a transformação pessoal e a iluminação espiritual através da energia sexual. Desmistificar esses equívocos requer um exame cuidadoso, análise histórica e um aprofundamento teológico que vão além da superfície. Ao expor as verdades escondidas sob os estereótipos, promove-se um entendimento mais abrangente e sensato da relação entre religião e sexualidade. É através dessa lente educada e informada que podemos ir além das barreiras, acolhendo a riqueza que cada tradição traz à expressão da espiritualidade humana. Neste capítulo, exploramos exemplos concretos de como a sexualidade é integrada em rituais espirituais, o que revela o potencial transformador dessa união. Tais práticas são frequentemente mal interpretadas por aqueles que desconhecem suas profundezas, mas oferecem ricas experiências espirituais para seus praticantes. Um dos exemplos mais conhecidos é o Tantra no hinduísmo, onde a sexualidade é vista como uma porta para a libertação espiritual. A prática tântrica vai além da expressão sexual, incorporando meditação,
cânticos e rituais que visam transcender o ego e unir-se ao divino. Esses rituais são projetados para promover uma conexão espiritual através do prazer físico, refletindo a crença de que o corpo e o espírito não são entidades separadas, mas partes interconectadas de uma mesma jornada espiritual. No budismo, algumas tradições Vajrayana também incorporam elementos sexuais como práticas esotéricas que buscam a realização da iluminação. Os praticantes são orientados a transmutar energias emocionais, incluindo a sexualidade, em sabedoria compassiva, utilizando visualizações e mantras para transcender as limitações mundanas. Além disso, em determinadas crenças nativas americanas, a sexualidade desempenha um papel crucial em cerimônias destinadas a celebrar a fertilidade, a conexão com a terra e o ciclo da vida. Nessas comunidades, a sexualidade é vista como uma expressão da continuidade e da conexão com os ancestrais, imbuindo as práticas sexuais de significado espiritual profundo e respeitoso. Ao entender esses casos de integração, ganhamos uma percepção renovada do potencial que a sexualidade possui dentro das tradições espirituais. Essas práticas ajudam a desmantelar os dogmas ocidentais sobre a separação entre corpo e alma, celebrando uma visão holística do ser humano. Essa integração fomenta uma maior aceitação pessoal e uma apreciação da complexidade espiritual da sexualidade. Ao longo deste vídeo, mergulhamos nas interseções complexas e diversas entre religião e sexualidade, começando com uma compreensão contextual e explorando diferentes abordagens espirituais. Identificamos a importância do respeito e da empatia ao discutir esses temas, promovendo a aceitação da diversidade cultural e espiritual que elas exigem. Em nossa jornada, desmistificamos percepções e estereótipos, revelando a dinâmica rica e muitas vezes mal compreendida das tradições religiosas. Através de exemplos concretos de integração da sexualidade em rituais espirituais, ilustramos como estas práticas não apenas desafiam noções simplistas, mas também celebram e potencializam a experiência humana. Com isso em mente, instamos você, espectador, a continuar essa exploração com uma mente aberta e coração compassivo. Somente através desse entendimento contínuo e respeito mútuo podemos cultivar uma sociedade verdadeiramente acolhedora. Se você encontrou valor neste conteúdo e deseja apoiar mais discussões como esta, não se esqueça de curtir o vídeo e inscrever-se no nosso canal. Sua participação é fundamental para a construção de um espaço de aprendizado e crescimento compartilhado. Até a próxima!